Vitória importante do Flamengo, né? Que a cada dia que passa mostra mais evolução. Um time muito tático, um time muito agrupado, um time muito ajustado dentro de campo. O Tite tem fazendo um ótimo trabalho, né? Ficou evidente agora no segundo jogo diante do Fluminense. Primeiro jogo o pessoal inventaram desculpa, não, porque o Fluminense estava cansado por causa do confronto contra a LDU e tudo mais. Novamente um jogo, o Flamengo fez a mesma coisa, né? Do primeiro jogo. Sufocou o Fluminense desde o começo do jogo, fechando os espaços entre as linhas, né? Fechando aquele passe das linhas dentro do Fluminense, focando desde o começo do jogo. Conseguiu dominar o time do Fluminense do começo ao fim. Mas no segundo tempo o Fluminense teve mais oportunidade, né? Começou a sair pro jogo, mas na estratégia do Tite, assim como no primeiro jogo, geralmente o time quando sufoca muito no primeiro tempo, fez isso no primeiro jogo, né? Sufocou bastante o time do Fluminense no primeiro tempo, cansou o time do Fluminense. Já no segundo tempo deu outra pressão, uma marcação-pressão. 5, 10 minutos o time baixou o bloco, né? Ficou um bloco médio, até para poder conservar um pouco a questão das energias, né? O time respirar um pouco. O Fluminense veio para cima, o time baixou mais o bloco, ficou um bloco baixo. E com isso trouxe mais o Fluminense pro jogo, né? Mas estava armado para a questão do contra-ataque, como aconteceu o lance da expulsão. O Flamengo baixou o bloco, ficou um bloco baixo. O Thiago Santos lá do Fluminense errou um passe, o Cebolinha pegou o contra-ataque e acabou levando aquela falta que para mim foi um crime ali, né? Era para ser direto para o Camburão. Se o pé do Cebolinha tivesse preso no chão, teria sido uma lesão muito grave. Pode ter até quebrado o tornozelo do Cebolinha. Mas felizmente ele estava com o pé sobre a grama e acabou pegando de leve o pé do Cebolinha, né? E o Thiago Santos acabou expulso e isso ajudou mais ainda a vitória do Flamengo. Lembrando que o Fluminense já estava desajustado no começo do segundo tempo. O Fernando Diniz fez alguns ajustes ali, mas acabou bagunçando mais a equipe. Lembrando que quando saiu a escalação do Fluminense já era um suicídio, né? Aquela escalação com Ganso, Renato Augusto ali para vir para cima do Flamengo, acabou sendo uma espécie de suicídio. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Foi domínio total do Flamengo, poderia ter sido 5, 6, 7. Não seria nenhum exagero pela quantidade de volume que o Flamengo teve de jogo, de oportunidade, de chance criada. Só que, como o São Paulo falava, né, o ano passado, o tempo precisa ser mais contundente. Perdeu muitos gols e tem muita coisa para corrigir ainda. Mas se fosse 5, 6, 7 não seria nenhum exagero. A quantidade de gols que o Flamengo criou, a quantidade de chances criadas, desperdiçadas, tanto pelo Cebolinha como o próprio Pedro, né? Desperdiçou um caminhão de gols ali no ataque. Poderia ter sido 6, 7 sem nenhum exagero. Segundo tempo, o Flamengo baixou o bloco, o Fluminense veio para cima, teve uma expulsão e foi total domínio do Flamengo novamente. Segundo tempo também teve outra chance para fazer o gol, tá? O próprio De La Cruz teve uma chance ali sozinha, mas acabou pegando mal na bola. Cebolinha também teve algumas chances. O Bruno Henrique também. Mas o importante é que o time ganhou, foi consistente, jogou muito bem dentro do Fluminense, poderia ter sido mais, como eu falei desde agora, poderia ter sido mais gols, mas mostrou a disparidade tática, né? Tanto tática como técnica. O Tite conseguiu dar um nó no Fernando Diniz, que tinha um grande problema, que era o André, que não jogou, que tinha sido expulso. Tentou fazer alguns ajustes ali, mas acabou não dando certo, acabou sendo uma espécie de suicídio dentro do sistema de jogo do Flamengo, que era bem conta, né? Tanto o Everton Cebolinha como o próprio Luiz Araújo. E ficou aquele espaço ali no meio de campo do Fluminense. Lembrando que, assim, o Fluminense tem muita virtude, o sistema de jogo, mas também tem muito defeito. Um dos defeitos é ficar tocando bola lateralizada, né? O time toca, mas não progride, não avança, não consegue penetrar no adversário. A espécie de defesa do Flamengo é como se fosse uma teia de aranha. Isso é bem bacana, né? Fica aquele espaçamento entre as linhas bem recuado, um time bem compacto. Isso acaba impossibilitando o passe do Fluminense. Eles conseguem fechar a linha de passe ali na defesa. Fica aquela linha de 4, duas linhas de 4, mas os atacantes na frente, dificultando um pouco a penetração do time do Fluminense, né? Isso foi primordial para o sistema do Flamengo não tomar gol até agora. 10ª partida sem tomar gol. O time acabou batendo o recorde do Flamengo do Zico, né, da década de 70, que passou 10 partidas sem tomar um gol. Agora, novamente, o Flamengo conseguiu igualar. E se próxima partida dentro do Fluminense o time não tomar o gol, ultrapassa todos os recordes, né? Tanto do time do Zico como brasileiro, tá bom? Ficaria entre os clubes do Brasil que nunca passaram 11 partidas sem tomar um gol. Aí batendo todos os recordes. Assim como o Jorge Jesus, né? Lá no Campeonato Árabe, com o Al Hilal, tá batendo também todos os recordes. Entrou pro Guinness Book. Conseguiu igualar o recorde do Santiente, do País de Gales. 27 vitórias consecutivas. Assim como o Tite tá fazendo aqui no Brasil, com o Flamengo. Embora seja característica diferente, né? O Jorge Jesus consegue prioriza mais o sistema ofensivo do Al Hilal, enquanto isso o Tite prioriza mais o sistema defensivo, sem abdicar do ataque, né? Isso está sendo primordial. O Tite está fazendo um ótimo trabalho aí, o time está bem compacto, o De La Cruz está jogando pra caramba.
É um cara que tanto ajuda na parte defensiva como na construção de jogo. Quando ele veio do River, né, a gente tinha uma visão diferente dele, que na minha opinião ele era mais meia construtor, mas quando chegou no Flamengo ele conseguiu botar ele ali no lugar do Gerson, né, que fez a cirurgia agora com um problema nos rins, e a gente espera que ele se recupere. Ele estava até nos bastidores agora do jogo dentro do Fluminense, ele estava no vestiário, deu uma palavra, tanto ele como o Gabigol, que está se recuperando de lesão, e o De La Cruz está jogando pra caramba, é um jogador fundamental aí agora no sistema de jogo do Tite. Tá dando passe, tá dando carrinho, tá tirando bola. É uma espécie de motorzinho no meio de campo do Flamengo, tá bom? E a gente espera que no segundo jogo o Flamengo entra com foco total. Lembrando que o ano passado a gente ganhou o primeiro jogo 2-0 na final e levamos 4-1 com aquela papelada do time, né? Fizeram de tudo para o Vitor Pereira cair. E também a gente não tinha treinador, teve aquele série de erros que teve no começo do ano. O presidente do Flamengo tirou o Dorival Júnior, foi uma bagunça, colocaram o Vitor Pereira. Deram quase 60 dias de férias, o time não estava bem fisicamente. Foi pro Mundial, fizeram o maior vexame da história, né, no Mundial de Clubes. Perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, perdeu o Carioca, o time estava muito mal. E já foi pro jogo dentro do Fluminense já entregue aos planos, né? O Fernando Diniz já acabou dando nó tático no Vitor Pereira. Foi 4-1, poderia ter sido mais. O jogador totalmente andando dentro de campo. Teve até aquela fala do Gabigol que queria disputar a vaga com o Pedro, não sei para que ele falou isso antes do jogo. Isso acabou também criando um clima mais ruim do que ele já estava. E o time era totalmente banana, né, dentro do Fluminense no ano passado. E esse ano a gente tem treinador, a gente tem sistema de jogo, a gente tem um time treinado, a gente fez uma pré-temporada muito boa. Fizemos uma pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, depois viemos para o Brasil. O time treinou muito bem, o Tite já conhece o time desde o ano passado, isso ajuda bastante. Tivemos contratação, reposição e contratações pontuais, isso ajudou ainda o time a melhorar mais ainda. Esse ano a gente tem tudo para fazer um bom campeonato, né? O time está muito bem organizado em campo e a gente espera que esse ano a gente consiga fazer uma boa temporada. Mas para isso temos que ganhar o segundo jogo, entrar de forma foco total, né? Forma segura e entrar aí para poder com sangue nos olhos para poder conseguir aí mais um jogo aí dentro do Fluminense para poder chegarmos à final, tá bom? Tivemos também o jogo do Vasco e Nova Iguaçu. E na minha opinião, o Nova Iguaçu teve tudo para ganhar do Vasco, né? Teve mais jogo do que o próprio Vasco. Teve muita chance perdida. E deram bobeira, né? Mas mesmo assim ainda estão vantagem, então segundo jogo. O Vasco não jogou bem, o time não jogou bem. O próprio Ramon, depois do jogo, falou que o time ia passar, né? Mas também tem que ter pé no chão, não pode também desprezar o adversário, tem outro time lá do outro lado. E tem que ter toda a humildade possível, porque jogo é jogo, né? E a gente já viu o que acontece no futebol. E o Felipe Melo também falou isso depois do jogo do Fluminense, né? Não, ano passado a gente perdeu 2-0 e ganhando 4-1. Tem que lembrar que o ano passado não é esse ano, né? Esse ano a gente tem treinador, tem time, o time tá agrupado. O ano passado a gente tinha elenco, mas não tinha time. Esse ano a gente tem time, tem um sistema de jogo já definido, tem um ótimo treinador e os jogadores estão com sangue nos olhos, né? Vai ser toda a diferença, tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Valeu.